Não é alavancagem, não é a falta de um sistema operacional bem alinhado, não é falta de gerenciamento de risco, tá? Embora essas três coisas sejam extremamente importantes ou essenciais. A principal razão do qual traders ou 90% dos traders não prosperam, falham, é por falta de paciência. Pois é, falta de paciência se manifesta de maneiras diferentes e normalmente a mais comum é a falta de paciência que nós nos damos, né, que os traders normalmente estipulam como tempo de aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Normalmente o que a gente faz é falar, olha, eu vou testar esse negócio aqui durante 5, 6 meses para ver se funciona para mim. Esse discurso não é meu, esse discurso é meu, do fulano, do ciclano, e você provavelmente ou já pensou assim ou conhece alguém que já desistiu do mercado com esse pensamento. É óbvio que não vai dar certo. O que você fica bom em 5 meses? Absolutamente nada. Nada que seja complexo, difícil, que envolva emocional, decisão, compressão, enfim, as variáveis são tantas para que você realmente consiga consistentemente ser bem sucedido aqui, que em 5 meses você não começa nem a mapear os problemas. Em 5 meses você participou de um ciclo desse tamanho, tanto emocional seu quanto do mercado em si, né? Você não consegue ver um ciclo do mercado forte, o mercado lateral, o mercado em topo, o mercado em fundo, você não consegue ver nada em 5 meses. Então a primeira, na minha opinião, tá? O primeiro problema está justamente aí, né? E essa porcentagem de 90% e 10% não é muito diferente do que, por exemplo, numa faculdade de engenharia, tá? Que quando começa com 200 pessoas e forma 20. Basicamente a porcentagem é a mesma. Esse primeiro impulso em que a gente tenta estipular um tempo para que a gente aprenda ou não, pegue ou não, funciona ou não, não dá certo. E qual que é o problema aqui? É que para alguns pode funcionar, porque o mercado, ele às vezes combina com o jeito que você opera, né, temporariamente, e se você tá cego para todo o mercado por trás e você tá vendo só aquilo que funciona, você acha que com 3, 4 meses você entendeu o mercado e que você é consistente. Então, e aí depois vem 2, 3 meses e te tira tudo que você conseguiu e mais um pouco. Definitivamente, a ideia de colocar um tempo para o seu aprendizado é errado. E por conta disso, eu acho que a gente pode já passar a régua em pelo menos metade das pessoas que saem do mercado. Eu já falei sobre expectativas, não vou falar aqui, eu acho que é um vídeo bem interessante que tem sobre expectativas, se procura lá no meu canal, mas a questão do tempo que o trader se dá para aprender é um dos, se não o maior problema que já barra ele no começo da carreira. Esse é o problema mais clássico, tá? Mas a falta de paciência não se resume a isso. A falta de paciência, ela pode se manifestar de uma maneira diferente, que é o que a gente chama de tempo de maturação. O que eu quero dizer com isso? Boa parte do meu público aqui já tem mais de 2, 3 anos de mercado. Já passou daquela fase da pandemia, já passou por portes e toda essa galerinha que veio, tá tentando achar ali o seu caminho pro sol. Tentando uma coisa, tentando outra, meses verdes, meses ruins e patinando um pouco ainda. E aí é claro que aquela pergunta surge, porra, eu tô há 2, 3 anos no mercado já. Então eu já não tô naquela fase de apenas conhecer. Eu já conheço, eu já sei o que é um mercado que eu opero bem, eu já conheço os ciclos de mercado em tese. Por que ainda eu não tô patinando? Essa falta de paciência ainda é comigo? E presta atenção, provavelmente a fase de maturação foi atropelada. O que eu quero dizer? Olha só, hoje eu tava num grupo, esses grupos que a gente tem de WhatsApp, de traders, e eu vi um comentário mais ou menos assim. Era um rapaz que estava 3 anos no mercado já. Era um rapaz que já estava 2, 3 anos no mercado. E ele estava questionando o fato de institucionais terem muito mais vantagem do que a pessoa física. O que, claro, é um fato. Mas olha o argumento. Eu entro com, aspas, eu entro com 100 contratos e quando eu preciso consertar uma operação, eu tenho até 400 contratos. Não funciona porque um institucional tem milhares e milhares e milhares alocado lá na corretora e pode usar inúmeros contratos para consertar uma operação. Olha só, uma pessoa com 2, 3 anos de mercado, independente do quanto capital ela tenha, né, correndo risco, entrando numa operação para de repente buscar 50, 100 pontos, usando 100 contratos, será que está de acordo ali com o tempo de maturação necessário para assumir tamanho risco? Cada um é cada um. Eu acho que o risco tem a ver com o bolso também.
Mas a questão de maturação é fundamental. Por quê? Porque é uma ilusão achar que você opera com um contrato igual você opera com 10. E você opera com 10 igual você opera com 100. Amigo, muda contrato, muda tudo. Muda você, muda o mercado, muda as expectativas, muda tudo. Você sabe o que eu tô falando? Esse papinho de que é a mesma coisa, você tem que fazer a mesma coisa, é balela, é de quem não opera. Quem opera, sabe que entrou, meu irmão, com 100 contratos, o mercado é outro, você é outro. Maturação, o que eu quero dizer com isso? Maturação quer dizer você passar de nível, de você subir contratos, não através do tempo ou resultado, através de mérito. Ao invés de você pensar assim, olha, se eu transformar uma conta de 30 mil em 60 mil, eu vou mudar de contrato, eu vou dobrar o contrato, se eu fizer uma semana positiva, eu subo o contrato, esquece. Busque, por exemplo, um ciclo de 1 ano operando com os mesmos contratos, pegando um ciclo inteiro de tempo bom, tempo ruim, mercado forte, mercado fraco. Entenda com aqueles contratos o quanto você é volátil perante o mercado e o quanto a sua estratégia funciona em mercados diferentes. Não dá para aumentar a quantidade de contratos com 2, 3 meses. 90% desses traders que quebram rápido, se você for entrevistar, conversar com eles, você vai ver que eles atropelaram uma série de fases. E dessas fases, na minha opinião, a maturação, que é você passar um tempo grande, tá? 6 a 7 meses com a mesma quantidade de contrato, uma quantidade pequena, para você entender um ciclo inteiro com aquela quantidade de contrato, na minha opinião, essa é a mais importante. Vou contar uma história rapidinho para você. O cara que eu conheço que mais é bem sucedido no mercado como trader, pessoa física, CPF, chama-se Luiz. Esse Luiz faz 3 anos aí, 3, 4 anos, foi antes da pandemia, tá? E veio ele mais um outro amigo meu também, que hoje é amigaço meu, o Marião. Claro, começaram a fazer parte do meu time, entraram pra sala ao vivo, viraram amigos pessoais. Esse cara, o Luiz, na época ele tinha 46 anos quando ele começou, tá? E ele, um cara bem sucedido já profissionalmente, pai de família, foi muito claro pra mim, disse assim, JR, eu não tenho pressa, cara, eu não quero, sabe, queimar a largada, eu tô aqui pra montar uma profissão pra mim pro resto da vida. Eu tenho uma carreira brilhante, eu construí uma carreira muito boa, né, uma carreira de bastante sucesso no mundo jurídico e quero migrar, ou estou migrando aqui pro mercado financeiro e pra mim é um plano de 10 anos. Olha só, esse cara ficou operando com um contrato, 2 contratos ali, tá? No máximo 3, vai, durante 2 anos. Ele participou da pandemia inteira, que pra quem não lembra, foi lá de 2020 a 2022, tá? Com a mesma quantidade de contratos, operando dólar, pegando um pouquinho de índice. Pra encurtar a história, 2 anos atrás, ele me mandou um print e falou assim, olha, eu tinha certeza que um dia eu ia fazer R$1.000 num dia e você seria o cara que ia mostrar foto pela primeira vez. Mostrou pra mim, super feliz, e cruzou essa barreira de fazer $1.000 por dia, sabe em qual situação? Quando ele fez R$1.000, desculpa, eu falei dólares, mas é real. Quando ele fez R$1.000 em um dia, ele já estava 12 meses, 12 ou 13 meses sem ter um mês negativo. Este era o nível estável, tanto emocional quanto operacional, que ele teve para chegar no primeiro dia de fazer R$1.000. Entende a diferença? É o cara que vai voar, não vai parar nunca. Que ele já entendeu que criar essa base primeiro, sólida, é muito mais importante. O multiplicador ali de contratos, calma, tranquilo, você vai chegar lá. Ele pensou numa carreira de 10 anos e agora, ainda no começo dela, já tá fazendo aí não sei quantos, de repente R$5.000 no dia, né? Eu sei que ele é o cara que vai chegar a fazer 10 mil, 50 mil no dia, que não tem pressa, ele não tem pressa. E mesmo se ele não chegar a fazer isso, a base dele tá tão solidificada que ele consegue de repente pensar em fazer 2 loucuras no ano e tentar buscar isso e depois voltar a operar com poucos contratos depois. Enfim, as variações são quase infinitas. Uma vez que você consegue criar uma base sólida ali, essa parte da maturação ela é essencial, e às vezes você está justamente aí, tentando dar um passo e você não consegue voar, mesmo sabendo que você consegue pisar em solo firme, você consegue ali com 2, 3 contratos ter meses muito bons, é na hora de dar um impulso que você está falhando, e provavelmente você não teve essa parte da maturação, que é a parte mais importante, e deveria sim ser a sua meta agora. Por falar em meta, esse vídeo tem uma meta de 1000 curtidas. Então se você tá comigo aqui e tá gostando do material, considere se inscrever no canal
e deixa a sua curtida. Enfim, a meta do trader com mais de 2, 3 anos no mercado tem que ser maturar um sistema, maturar a quantidade de contratos e maturar um ciclo completo do mercado e tentar emplacar aqueles 6, 7, 8 meses verdes em sequência. Quando você tiver isso e chegar no final do ano e falar, olha, eu tive 9 meses de gain e tive 3 meses no vermelho. Esses 3 meses no vermelho representaram 20% do meu ano inteiro, 30% que seja. Quando você chegar nesse equilíbrio, aí, meu irmão, aí sim você vai poder olhar para o seu capital e decidir aumentar contratos de uma maneira muito mais responsável e levar essa estrutura sempre para frente, tudo bem? Então faz uma reflexão, veja se você não está nessa fase de maturar, dá um passo para trás, constrói um plano de maturação para você, e se você está na primeira fase e decidiu já um curto espaço de tempo para aprender, lembra que ninguém aprende nada em 5, 6 meses. Essa é uma caminhada longa, tá? É uma maratona, não é um tiro de sprint. Bacana? Um forte abraço e eu vejo você no game.